Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus por mais um dia que o Senhor nos concede e hoje nós vamos meditar na soberania, a bondade de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele determina e que tudo ocorre e concorre para o nosso bem. Então vamos meditar na palavra. Hoje, Isaías 46, versículos 9 a 13. Um texto que chama a nossa atenção. O Senhor tem desejo, Ele quer que a gente volte a pensar, a meditar, a buscar a sua orientação, a sua graça. Então, era um preceito do Senhor na antiga aliança, 700 anos antes de Jesus nascer, e é o princípio de Deus até hoje. Então vamos ver. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho. Porque assim eu disse, e assim farei, vi e o formei, também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará longe. E a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Bendito seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, é algo maravilhoso ter conhecimento da revelação de Deus e saber que Ele, na sua soberania, sempre fez e propôs o melhor para a sua criação. O ser humano, criado por Deus para viver bem, para receber a bênção de Deus, para desfrutar a bênção de Deus, para ser uma bênção na presença de Deus. O nosso Senhor, que criou todos os seres celestiais, criou a humanidade, criou toda a vida na Terra, a vida humana, a vida animal, a vida terrestre, a vida marinha. O Senhor sabe a diferença que existe nesta multiplicidade de seres da sua criação. O Senhor sabia, desde o começo, que alguns homens seriam bem desenvolvidos ao ponto de liderar os outros. O Senhor sabia, desde o começo, que muitos indivíduos não teriam a menor condição para liderar. O Senhor sabia desde o começo, porque o Senhor não tem dificuldade com o tempo dele é um tempo só, ontem, hoje e amanhã, portanto, no tempo de Deus não existe passado nem futuro. O resultado é que o Senhor via alguns homens se desenvolverem tanto que seriam seus juízes na terra, seus ministros na terra, seus interlocutores na terra, seus pregadores, seus conselheiros, seus executores. E o Senhor sabia, desde o princípio, que existia, portanto, homens absolutamente limitados, porque não teria iniciativa para servir como seus executores, como seus juízes, os que executam a justiça, os que
proclamam a verdade, os que fazem. O nosso Deus, na sua criação plena, ele previu tudo isto. Então, nesta mensagem, o profeta de Deus, pelo Espírito, chama a atenção para o que já havia passado. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e que não há outro. Não há duas criações, só há uma criação. E só há um Criador. Este Criador foi revelado na plenitude dos tempos como Pai, como Filho e Espírito Santo. Mas, na verdade, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, sempre foi esta mesma divindade, cheia de graça e poder, que fez todas as coisas pela sua soberania. Quando Deus quis revelar o seu Filho, quando quis revelar Jesus Cristo como seu Filho, então Deus trabalhou neste contexto, na plenitude dos tempos. Lembrai-vos desde o passado, desde a antiguidade. O versículo 10 diz que eu anuncio o fim desde o começo. O único ser que pode ver todas as coisas ao mesmo tempo é Deus. É o único ser que contempla o fim e o começo juntos. É o único Deus que conhece a nossa geração, portanto, Deus te conhece desde que você foi concebido, e Deus viu junto com a sua concepção, junto com a nossa concepção, Deus viu o nosso féretro, Deus viu o nosso cadáver. Deus é assim, soberano. Desde o começo, examine as Escrituras. No versículo 11, o profeta, pelo Espírito, diz: eu sou o mesmo que chama as aves de rapina desde o Oriente. A humanidade, os cientistas, os homens estudiosos de hoje, eles são completamente admirados como é que as aves de arribação, elas migram de um continente para outro, com uma capacidade gigantesca de se deslocar, sem ninguém para guiar. Ou seja, Deus deu a esses seres finitos a capacidade de aprender, isto pela sua soberania. Na soberania divina, ele escolheu você para um ofício, escolheu a mim para outro ofício, escolheu cada um de nós para uma atividade, nos habilitou para isto, a gente só precisa se trabalhar para exercer. No versículo 12, uma exortação: duros de coração, ouvi-me, vós que estáis longe da justiça. Quanta injustiça na terra, quanta injustiça, injustiça contra o próximo, injustiça contra os fragilizados, a injustiça do rico contra o pobre, injustiça do dominador contra o dominado. Nós vivemos um contexto de escolha presidencial, de eleição e tal. Os seres humanos que escolhem, que são colocados como liderança, eles não estão nem aí, a grande maioria não estão nem aí para as pessoas. É um terror. A justiça é ignorada. E o profeta diz: ouvi-me, vós duros de coração que estáis longe da justiça. Vós que estáis longe da justiça. Vós que não aprenderam a prática da justiça. Aí o versículo 13, último,
O Senhor diz: eu faço chegar a minha justiça. Vocês negam justiça, mas eu faço justiça. Eu faço chegar a minha justiça. E não estará longe. Eu faço chegar a minha justiça. Não estará longe. E a minha salvação não tardará. Claro que o profeta era um judeu. A revelação era de Israel. E a conclusão deste versículo e capítulo é: mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Não tem como fugir. Não existe como fugir. O povo de Deus, a nação de Israel, o povo da aliança, povo privilegiado e cobrado. Aqui é uma cobrança para eles. A igreja ainda não existia como a igreja de Jesus, mas a igreja do Antigo Testamento já era, sim, uma grande organização e tinha conhecimento da revelação e da grandeza e da soberania do Senhor. Que Deus possa abençoar a gente e a gente possa meditar. Nós fazemos justiça ou injustiça? Ouvi-me, vós, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Não seja injusto, meu irmão. Não sejamos injustos, façamos justiça. Estendamos a mão e façamos justiça com a graça e o temor do Senhor no nosso coração. Amado Senhor, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão e pela sabedoria, Senhor, com que o Espírito Santo fala a cada coração. Amado Senhor, te louvamos pela profecia, te louvamos pela revelação, meu Senhor, deste teu grande amor e da tua soberania. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!